the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a Comuna de Paris, a última Revolução Francesa e a referência de revoluções do século XX, como a portuguesa de outubro de 1910, referência pelo menos para os revolucionários civis que estiveram na Rotunda, e a Revolução Bolchevique de 1917, na Rússia. A Comuna de Paris inspirou parte do lado republicano que lutou na Guerra Civil de Espanha de 1936-39. Em que consistiu então esta Comuna, que durou tão só 72 dias, provocou mais de 7 mil mortos e foi apelidada por Marx de gloriosa precursora da nova sociedade? Para enquadrar, começo por recuar até 1848, ano da chamada Primavera dos Povos, sobre a qual já fizemos um episódio. Pouco tempo após as barricadas desse ano de 1848 em Paris, onde, depois do derrubo da monarquia burguesa de Luís Filipe de Orleans, alguns combatentes tiveram a efêmera ilusão de uma revolução socialista, o príncipe Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão, foi eleito presidente da República. Em 1852, sem possibilidade constitucional de ser reeleito, Luís Napoleão convocou um plebiscito que aprovou a restauração do Império dos Bonaparte. Entre 1852 e 1870, França voltou, pois, a ser um império com o seu imperador. Desculpa, vou ter que repetir. Entre 1852 e 1870, França voltou, pois, a ser um império, com o seu imperador, Napoleão III, a ser protagonista na política europeia. Entre 1853 e 1856, aliou-se aos britânicos contra os russos na Guerra da Crimeia. Em 1859, apoiou os piemonteses contra os austríacos, estando depois, indiretamente, na gênese da unificação italiana. E a partir de 1866, assumiu-se como principal rival dos prussianos, que já ambicionavam a unificação alemã. Luís Napoleão, o imperador Napoleão III, era uma personalidade complexa. Centralizador e de tendência autoritária, fora um revolucionário na juventude e tinha simpatias pelo socialismo utópico de Saint-Simon. Os seus governos reconheceram, inclusive, o direito à greve e à formação de sindicatos. O Segundo Império não caiu por questões internas, mas sim após uma curta guerra com os prussianos, liderados pela dupla que faria a unificação alemã, Guilherme I da Prússia e o chanceler Otto von Bismarck. A Guerra Franco-Prussiana, provocada pelos prussianos, foi rapidamente ganha em 2 meses por estes. A 2 de setembro, Napoleão III foi aprisionado em Sedan e formou-se um governo de defesa nacional, presidido pelo general Trochu. Entre setembro de 1870 e janeiro de 1871, Paris foi cercada por cerca de 300 mil prussianos. O cerco foi asfixiante. Muitos parisienses fugiram da cidade e os que ficaram a defendê-la, organizados na Guarda Nacional, passaram grandes provações, chegando a comer ratos para sobreviverem. Em finais de janeiro de 1871, Prússia e França acertaram as condições de paz. França teve de entregar a Alsácia e Lorena e, suprema humilhação, o Império Alemão foi proclamado na Galeria dos Espelhos de Versalhes. Estes acontecimentos provocaram um trauma profundo na sociedade francesa. Trauma que não seria esquecido a quando dos Tratados de Versalhes de 1919, que puseram fim à Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro de 1871, os monárquicos ganharam as eleições legislativas, dando assim um mote para o regime que se seguiu à queda do Segundo Império. Este, sendo republicano, foi pois a Terceira República Francesa, foi inicialmente de tendência conservadora. Então, Lyon e Marselha proclamaram a República. Em Paris, os representantes da Guarda Nacional, uma força paramilitar de base popular com raízes na Revolução Francesa, e dos operários de Paris, contestaram o resultado das eleições e começaram a organizar a resistência ao novo governo. Este estava sediado em Versalhes, era presidido por Adolphe Thiers
antigo ministro de Luís Filipe de Orleans, e composto por uma coligação de monárquicos, republicanos conservadores e bonapartistas. A Comuna de Paris surgiu precisamente após a tentativa feita pelo governo de Thiers de desarmar a Guarda Nacional. Em março, o general Leconte procurou entrar em Paris à frente do exército governamental para recuperar os canhões que estavam nas mãos da Guarda Nacional. Deparou-se com resistência tenaz de guardas nacionais e dos partisãs protegidos por barricadas. Então, Leconte ordenou aos seus soldados que abrissem fogo sobre a população. Estes recusaram-se e prenderam o general Leconte, que acabou por ser fuzilado. A Comuna de Paris foi proclamada a 18 de março de 1871. Foi uma experiência radical de democracia direta, que resultou de uma mistura improvável de jacobinos, centralizadores, liderados por Charles Delescluze, que já tinha estado nas barricadas de 1848, de blanquistas, minoritários e defensores de uma ditadura socialista, sendo que Auguste Blanqui não os liderava na altura, pois continuava preso, e de socialistas internacionalistas. Apesar de ter durado apenas 72 dias e das grandes contradições entre os seus líderes, a Comuna decretou medidas tão revolucionárias à época quanto o ensino laico, universal e gratuito, a justiça gratuita, o direito de voto das mulheres e a igualdade salarial. Esta experiência foi também profundamente violenta. O governo de Thiers, que continuava em Versalhes, enviou um exército de 130 mil homens para marchar sobre Paris. Este era comandado pelo general MacMahon, futuro presidente da República. Por sua vez, a Comuna era defendida por 60 mil homens, entre Guarda Nacional e partisãs, muitos deles estrangeiros, polacos e italianos, por exemplo, isto tal como depois aconteceria na Guerra Civil de Espanha. O Conselho da Comuna, na boa tradição jacobina, instituiu um comitê de saúde pública, encarregue de vigiar a população e denunciar, entre aspas, traidores à Comuna. O mínimo desvio aos ideais da Comuna seria punido com prisão e até com fuzilamento. Não foi difícil, pois a Comuna foi uma experiência radical que não admitiu oposição. Dos 92 eleitos para o seu conselho a 26 de março, apenas 15 eram moderados. Cerca de 80 anos depois de Robespierre, o terror voltava assim às ruas de Paris. Cercada durante toda a sua existência, a Comuna de Paris acabou por cair nos últimos dias de maio de 1871. Entre 21 e 28 de maio, na justamente chamada Semana Sangrenta, os combates provocaram mais de 7 mil mortos, dos quais 1.700 por fuzilamento. A cidade de Paris foi recuperada pelas tropas governamentais a 28 de maio. A Terceira República Francesa institucionalizou-se por fim e os vencidos da Comuna exilaram-se ou foram deportados para a Nova Caledónia. Mas este tempo complexo e sangrento não seria esquecido. Nem pelos franceses, sobretudo pela derrota com os prussianos, a proclamação do Império Alemão em Versalhes e a entrega da Alsácia-Lorena, nem por muitos revolucionários do século XX. Henrique, estas barricadas, os voluntários internacionais, fazem muito lembrar a Guerra Civil de Espanha. A mim, e por motivos também posso explicar, fazem-me também lembrar as barricadas da Rotunda no 5 de outubro de 1910. Teve alguma influência. A Comuna teve influência em muita coisa. Inclusivamente na Rússia, na Revolução de 1905, aquilo que se chamou a Revolução Fracassada de 1905 e que leva Lenin depois a reformular todo o pensamento marxista com aquele célebre livro Que Fazer e portanto a organização do Partido da Vanguarda e aquelas coisas todas, ainda é muito influenciado pela Comuna, porque a Comuna, como tu disseste, não tinha propriamente uma ideia subjacente que fosse uma ideia muito concreta, porque ela foi formada por pessoas que eram todas, ou que se diziam todas amigas e defensoras do proletariado, mas que tinham correntes muito diferentes. Por exemplo, a pessoa mais importante, na altura, não é?
aquele que tinha mais adeptos era o Bakunin. O Bakunin era completamente anarquista e ele, aliás, faz um elogio à comuna, uma coisa ditirâmbica. Aliás, o Bakunin tem mais influência direta, pessoal mesmo, na comuna de Lyon do que na comuna de Paris. Paris, exato. Mas ele lá, a comuna de Paris, faz uma coisa ditirâmbica, onde ele diz, eu vou citar, onde ele diz assim: foi aqui que que apesar das fronteiras do Estado, é Paris que mata o patriotismo e funda sobre as suas ruínas a religião da humanidade. Paris que se proclama humanitária e ateia, a substituir as ficções divinas pelas grandes realidades da vida social. Não? Isto é tudo dito pelo Bakunin. Ora bem, outros intervenientes, já falaste, o Louis-Auguste Blanqui, que hoje é referido por blanquistas, os blanquistas. Sim, que eram minoritários. Mas que eram muito importantes, porque no fundo é o blanquismo que dá a ideia ao Lenin mais tarde da ditadura do proletariado. Porque o Louis-Auguste Blanqui é um homem que acha que aquilo só lá vai à força, não é? E era defensor de uma ditadura socialista. Aliás, ele foi contra as eleições. Era contra as eleições. Completamente. E depois há uma terceira pessoa que escreve muito e que é importante, não é? Além do Marx, que escreve o livro A Comuna de Paris, há o amigo do Marx, o Engels, e curiosamente o Engels olha para a Comuna de Paris e diz logo assim: bem, aquilo fez e tal, mas nem o progresso económico do país, portanto França, nem o desenvolvimento intelectual das massas operárias francesas tinham atingido ainda ao grau que teria tornado possível uma reconstrução social. Ou seja, o Engels, que era uma espécie de sociólogo do marxismo, quer dizer, isto na altura não havia sociologia para... com Auguste Comte e com... Isso era meio... não era bem, era positivismo, ainda não era o Weber e o Durkheim e tal. Sim. Mas, quer dizer, tinham ali... Ele analisa... Porquê? Porque o Marx sempre achou que o comunismo, ou a sociedade socialista, iria começar em países de grande industrialização, por causa daquilo que eles consideravam o motor da história. E qual era o motor da história? Era a contradição essencial entre a posse dos meios de produção e os produtores. E, portanto, tinha que ser num país desenvolvido do ponto de vista industrializado, que era a Alemanha e a Inglaterra. Curiosamente, na Inglaterra nunca houve comunismo nem partido, na Alemanha houve, ali com a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, e houve depois imposto pela União Soviética na parte leste, mas enfim, nunca foram países de grande... Sim, mas a vanguarda da Revolução não foi... Não, teve em França e teve na Itália, houve um partido comunista enorme, até na Espanha, até em Portugal, mas enfim... Mas nunca mas foi este ali. também foi o tempo Rússia, que era... ainda da Primeira Internacional, em que marxistas e anarquistas estavam juntos. A Segunda Internacional é só de 1889 e eu dá-me ideia, quer dizer, que a Comuna foi um marco que provou a impossibilidade de coexistência entre ambos. Porque, aliás, para além destas figuras mais de inspiração socialista ou de inspiração anarquista, temos um elemento central na Comuna que é o que vai prevalecer e o que vai mostrar até como todos eles eram impossíveis de conciliar naquele tempo, que eram os jacobinos. Sim. Os herdeiros, no fundo, da Revolução Francesa, certo. Que acabam por ser os maioritários, procuram impor a sua lei. E, portanto, o jacobino, ao contrário do anarquista, quer um Estado... e que era um Estado centralizado. Os jacobinos estão muito feitos com os blanquistas. Ou seja, quer dizer, sim, mas a contradição... Se tu quiseres fazer uma grande... Sim, a maior divisão é entre blanquistas e jacobinos de um lado, anarquistas curiosamente, e marxistas. Claro. Porque o próprio marxismo não se tinha... Mas em todo o caso... Não tinha feito uma distinção absoluta do anarquismo. A prática da Comuna acaba por ser uma prática muito inspirada no que foi o tempo de 1792-94, o tempo do terror, até com os comitês de saúde pública. Para e os tudo jacobinos, isso. porque para a Associação Internacional dos Trabalhadores, que o Bakunin era... Faz outro tipo de interpretação. Tipo de interpretação. Aliás, há por isso, muitas... Henrique, só para fechar Sim. esta ideia, por isso é que a Comuna de Paris é, grosso modo, a penúltima revolução jacobina, e depois passa testemunho para as revoluções e começa já a entrar numa primeira revolução socialista e uma revolução socialista científica, porque nós já falámos aqui também em 1848, na Primavera dos Povos,
e houve uma tentativa de um socialismo utópico também ter alguma preponderância e algum protagonismo nas barricadas de 1848. Sendo que a última revolução jacobina, exatamente com barricadas e com barricadas na rotunda, é, para mim, a Revolução Portuguesa de outubro de 1910, que é de inspiração jacobina, não só da Revolução Francesa e do período 92-94, como muito também aqui numa determinada prática da Comuna de Paris. Desnatando, obviamente, das questões do socialismo e do anarquismo. Se tu fores ver a Comuna, as medidas da Comuna, como tu disseste, algumas delas são altamente precursoras. Revolucionárias, sim. Revolucionárias, e no sentido de revolucionárias são todas. Sim. Algumas são precursoras, algumas no sentido de fazerem escola, exato, fazerem escola. Mas é uma mescla de medidas que a gente hoje diria comunistas no sentido leninista, no sentido russo, com anarquistas ou folclóricas, mas e outras que são meramente simbólicas. Por exemplo, a bandeira vermelha, como bandeira da esquerda, é adotada na Comuna de Paris, que até aí a bandeira vermelha não era propriamente... Não, até era usada... Também não era do Benfica, que ainda não havia Benfica, portanto era uma cor muito associada ao Estatuto Real. Ao Estatuto Real, portanto ela é assumida. Por exemplo... A questão das mulheres, da participação das mulheres na Comuna, das mulheres, que não é nada de socialista, porque os socialistas nisso foram muito cautelosos. Por exemplo, e então Lenin ainda mais. Ainda mais. O cooperativismo, que é muito anarquista na altura, quer dizer, a organização... E também é muito do socialismo utópico, não é? De Saint-Simon. Saint-Simon, o Owen, esses todos. O cooperativismo é sobretudo... Os ocupas, as residências estavam vazias em Paris, foram todas ocupadas com coisa... Por exemplo... Mas depois tens também uma instituição fundamental que é foi proposta a jornada de 8 horas de trabalho, que na altura era uma coisa louca. Aliás, nem foi aprovada. Sim, porque era de baixo. Era de menos. Nem eles ousaram. Mas foi proposto. Os sindicatos foram legalizados, que foi uma coisa que, por exemplo, no socialismo os sindicatos desapareceram. Praticamente, só havia oficiais. Mas aí Napoleão III já tinha dado os primeiros passos. A gestão das fábricas serem feitas pelos trabalhadores, que é um bocado de autogestão, que também... é uma coisa, mas, por exemplo, o juramento judicial e os honorários dos advogados foram abolidos. Se achava que numa sociedade justa não era preciso cá advogados, nem coisa nenhuma. O que isso iria dar, não é? Exatamente. Mas a pena de morte foi abolida. Isto é um grande passo do ponto de vista... Apesar deles aplicarem... Foi abolida, mas depois com a contradição dos fuzilamentos serem diários. Certo. Aliás, eles depois, no fim... Eles fazem a abolição da pena de morte para... os crimes não políticos. Sim, os crimes civis. Os crimes civis. Sim. Mas aí na relação do que foi a violência da altura, e portanto, foi uma violência de parte a parte, tanto do governo que sitiou Paris como dos que defenderam Paris, foi que por cada fuzilamento de um comunard, não é? Portanto, um dos defensores da Comuna, seriam fuzilados 3 prisioneiros retirados aos republicanos. Era mais ou menos o rácio. Aquilo foi... Quer dizer, lembro-me que era o Burke, o Edmund Burke, quando viu a Revolução Francesa... As reflexões sobre a Revolução Francesa. Diz que aquilo é uma balbúrdia sanguinolenta. Balbúrdia, que é uma coisa mesmo inglesa, típica. Sim. É uma balbúrdia sanguinolenta. Com distante desdém. Exatamente, com distante desdém. E esta aqui também não foi muito menos, digamos. Pois não. Mas há aqui um elemento também importante a referir, que é uma estrutura também herdada do tempo da Revolução Francesa e que será fundamental na defesa de Paris, que é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que depois também existiu em Portugal, era baseada na ideia de democracia, ou seja, os postos eram eleitos. O comando era eleito. Aliás, em Paris estava dividido pelos bairros, não é? Aliás, pelos vários bairros. Exatamente. Aliás, em Paris, por exemplo, há uma coisa que tinha acontecido recentemente, que era os boulevards, não é? Que é o Haussmann. O Haussmann é mandado pelo Luís Bonaparte, o Napoleão III. É mandado pelo Luís Bonaparte para fazer grandes boulevards, aqueles grandes boulevards, onde ele chama-se Haussmann. O que nós hoje temos como a Paris clássica, romântica, que é feita no século XIX,
Para é a quê? Paris medieval que é arrasada. Para quê? Para acabar com aquelas ruas que eles achavam que aqueles emaranhados que achavam que eram pouco salubres e tal, e sobretudo para acabar com as barricadas, porque aqueles grandes boulevards não eram, embora depois fáceis. tenha havido barricadas à mesma, agora já depois do Bolso, estamos a falar de 1871, aqui na Comuna. Sim, ainda estava em construção, mas já tinha. Sim, mas já havia muitas avenidas largas. Mas, por exemplo, quando se faz a análise da Comuna, um dos erros que muita gente acha que foi cometida pela Comuna foi o facto de não terem mandado justamente a Guarda Nacional a perseguir os nobres quando é retirada dos grandes de Paris para Versailles, não é? Da burguesia e da alta burguesia, quando o governo vai para Versailles, porque depois, durante os tempos, França tem duas capitais, tem Versailles por um lado e tem Paris por outro. Aliás, curiosamente, muito numa réplica do que foi o período revolucionário pós-1789, com a corte em Versalhes, a corte e o Parlamento. E o Parlamento e as instituições governativas em Paris. E depois, quer dizer, porque na altura eles estavam enfraquecidos. Porque o que acontece é que o grande repressor da Comuna é Thiers. Tu disse Thiers. Não, sim, no meu mal francês. No francês da tua geração. Não, o meu é particularmente mau. Faça-se justiça à minha geração. E o Thiers, que tinha sido ministro do Luís Bonaparte, justamente, e que depois veio a ser presidente. Escritor, historiador e jornalista. E depois veio a ser presidente depois também. Ainda antes do MacMahon, penso eu, que é o primeiro presidente o MacMahon, que foi aquele da sentença arbitral de Lourenço Marques. De Lourenço Marques, é o mesmo. Está aqui sempre presente nos nossos programas. Sim, volta, não volta, reaparece. Com a ressalva de haver uma bela cerveja em Maputo que se chama MacMahon. Também já cá esteve no nosso programa, pelo menos em espírito. Exatamente. Mas quem faz a grande repressão é o Thiers, e o Thiers faz uma coisa... Parecia impossível. Eles tinham sido acabados de ser derrotados brutalmente pela Prússia. Tinham sido obrigados a devolver a Alsácia, a ceder a Alsácia e a Lorena à Prússia. Se considerarmos que Luís XIV... Sim, está bem, mas não interessa. Aquilo ali, a ceder a Alsácia e a Lorena à Prússia. E no meio disto tudo, a quem é que o Thiers vai pedir ajuda para dar cabo da Comuna? À Prússia. E ao Bismarck. E o Bismarck, que é um homem que consegue fazer uma arquitetura europeia, como se costuma dizer, tão complexa, que só mesmo o Bismarck é que conseguia... Sim, um verdadeiro arquiteto do equilíbrio de poder. Exatamente. Só mesmo o Bismarck é que conseguia mexer naquilo. O Bismarck acha muito boa ideia libertar, atenção, 60 mil soldados franceses que estavam presos pelos prussianos, soldados do exército regular... Mas para combater a Comuna. Porque o Bismarck era um institucionalista. E tinha um certo receio de contágio. O governo francês tinha não só receio de contágio. No caso do governo que estava em Versalhes, tinha sido o governo legitimamente eleito por eleições. Depois podemos contestar se essas eleições eram ou não eram justas. Mas depois também há aqui uma outra questão, é que é muito difícil haver um discurso, como um discurso anarquista, que era por definição patriótico, se quisermos, ou antinacionalista nas concepções do século XIX, depois de uma derrota tão forte de França, porque o trauma foi profundo. O Napoleão III, ao proclamar-se imperador, proclama-se também naquele messianismo bonapartista de procurar exportar os ideais franceses para o exterior, e é por isso que ele intervém em Itália. Claro, na unificação italiana, ao lado do Piemonte de Sardanha. E o Garibaldi e o Vítor. Aliás, falou-se até no Garibaldi como possível comandante dos comunards da Comuna. Ele acaba por não. Ele na altura estava na berra, não é? Porque tinha liderado os seus camisas vermelhas, as suas 1000 camisas vermelhas. Na altura da unificação italiana, cerca de 10 anos antes, em 1861. Embora ele prefira ir para a América Latina depois. Embora ele tivesse preferido ir para a América Latina. Mas este foi um trauma profundíssimo, porque Napoleão III é um ator muito relevante da política europeia entre 52 e 70. Aliás, quem acompanha mais de perto a política dessa altura, que é o tempo da regeneração em Portugal, portanto que é um tempo que eu acompanho mais de perto, sabe que Napoleão III intervém em praticamente todos os assuntos importantes do continente. Da Europa. E esta derrota em 2 meses face aos prussianos é profundamente traumática. Aliás,
é de tal forma que terá repercussões que chegam à Primeira Guerra, não é? Na Primeira Guerra... Sim, na Primeira ainda está a Alsácia-Lorena. A questão da Alsácia-Lorena e dessa derrota em cerca de 2 meses foi profunda. Daí os franceses terem reforçado toda a zona de fronteira, o que obrigou os franceses a entrarem pela Bélgica. Não chegam a passar 50 anos. Exato. Que é o mais a ou menos referência deles, a referência deles era... que a gente tem ao 25 de Abril, não é? Exato. Assim tão... A referência deles era essa guerra franco-prussiana de 1870. Mas também é curioso ver uma coisa, é que o Luís Bonaparte é eleito, não é? E depois é que faz um golpe de Estado para ser imperador. Aliás, no fundo, ele convoca um plebiscito. Sim. À boa maneira populista. O Marx faz um livro engraçado, que é o 18 Brumário de Luís Bonaparte, onde diz a célebre frase: a história repete-se, mas a primeira vez é como tragédia, a segunda como comédia, ou como farsa, consoante as traduções. O nosso título é mais curto. Em que ele diz que enfim, aquela autocoroação praticamente do plebiscito de Luís Bonaparte, sim, é uma espécie de farsa do que tinha sido em 1805 a ascensão de Bonaparte a imperador, sim, depois do Mas diretório. É que ele teve essa necessidade de se legitimar, porque enquanto Napoleão I se legitimou também pelas vitórias militares, pois ele aqui não faltava. Ele faltava-lhe as vitórias militares, e esse foi o seu problema. Mas conseguiu uma grande derrota. Porque o Napoleão III, inclusive, e uma das coisas aqui também que eu referi na introdução, o Napoleão III, o Segundo Império, não cai por questões internas, como muitas vezes as coisas aconteciam em França. Por exemplo, a França teve um século XIX profundamente revolucionário, não é? Esta é a última das grandes revoluções, não contando depois com o que se passou no século XX, mas a última das grandes revoluções francesas é a Comuna de Paris. E tanto em 1830 como em 1848 as revoluções foram por debilidades internas, foram contra os regimes, não é? Foi a queda em 1830 dos Bourbons, de Carlos X, do regime da Restauração, e depois em 1848 de Luís Filipe de Orleans e da chamada monarquia burguesa. E a Primavera dos Povos. E a Primavera dos Povos contra a monarquia burguesa de Luís Filipe de Orleans. Mas aqui o que temos em 1870 é o regime não estava, obviamente que tinha as suas tensões, mas Napoleão III a nível interno não era tão contestado como foram os regimes anteriores. O regime cai por uma derrota militar. E cai por uma derrota militar rápida e traumática com os prussianos. O que o torna muito diferente. E Napoleão III teve sempre à procura, e esse foi o seu principal erro, de uma intervenção militar que o legitimasse e que legitimasse o Império. Ele tinha sido legitimado por um plebiscito, que era algo que à época, dentro de uma lógica populista, e até numa lógica que se opunha àquilo que era a lógica defendida, por exemplo, por um príncipe de Metternich até 1848, da legitimidade dinástica. Sim. Aqui era o princípio de uma relação direta entre o povo e o governante, que era a tal democracia direta, e o plebiscito é muito isto. Por exemplo, no caso da unificação italiana, a unificação italiana faz-se em 3 partes fundamentais. Podemos um dia aqui termos um programa sobre isso. A primeira por guerra, a norte para libertar a Lombardia dos austríacos. Os austríacos contra os austríacos. Em que Napoleão III intervém e auxilia os piemonteses. Depois uma segunda nas zonas da Itália Central por plebiscito. Exatamente. Mas um plebiscito muito condicionado pelo Piemonte, que foi quem o organizou. E depois uma terceira, que é a libertação, a chamada libertação do sul de Itália, do Reino de Nápoles, pelo Garibaldi. Portanto, os plebiscitos nesta altura eram muito usados como este instrumento de democracia direta para legitimar situações. Eu volto um pouco atrás, porque há muitas coisas, já que este podcast se chama A História Repete. Há muitas coisas que vamos, obviamente, há muitas coisas que a gente pode repetir. Quando estava a falar do Haussmann, eu depois esqueci-me do que ia dizer. O Haussmann, portanto, remodela Paris inteiro e faz uma coisa que é brutal. Eu penso que são mais de 100 mil pessoas que perdem a casa. Naqueles arrasos. Perdem a casa e vão viver para onde? Para aquilo que se chamava as periferias, que hoje já fazem parte de Paris outra vez. Exato. Porque, entretanto, Paris alargou-se, quer dizer, as fronteiras da própria cidade foram-se alargando e hoje fazem parte de Paris outra vez. E o problema da habitação era um problema enorme também quando chegamos a 1871. É por isso que uma das grandes medidas da Comuna é a ocupação de casas. A ocupação das casas vazias e os comitês, que eles metem uns comitês em cada edifício, não é? Mesmo nas residências oficiais existiam
comitês para organizar a ocupação das moradias vagas, que eram dos nobres e dos grandes saíram burgueses da Revolução, que tinham fugido da Revolução. da Comuna. E essa crise da habitação, quer dizer, e aquela coisa de a gente já não pode viver assim. Repara que pensa-se que Paris passa em muito pouco tempo de 1 milhão para 2 milhões de habitantes nesta época. É explosivo. E pensa-se que mais de 25% não fazia nada. Não fazia nada que no sentido estava desempregado, não era? Não fazia nada por serem capitalistas ou viverem de rendimentos. Sim, não era portanto, não havendo sequer a consciência social que há hoje, quer dizer, nem sequer as pessoas mais avançadas tinham, veja-se a jornada de 8 horas que eles acham que é de menos, que era um excessivo. Que era um excessivo. E não havendo a consciência social que há hoje, as pessoas achavam que aquilo era um foco terrível de insegurança, de instabilidade, de falta de higiene, de tudo. Quer dizer, e portanto que havia mesmo entre o Paris, não só um certo desprezo das classes com dinheiro por esta gente toda, não é? Pelo aquele proletariado todo, como se chamava, como do próprio proletariado, por este lumpen proletariado, que era como lhe chamavam, e o Marx chamou muitas vezes, não é? Fez análises sobre o lumpen proletariado, que eram aqueles que não faziam nada, não é? E que no fundo se vendiam muito facilmente por dinheiro a quem os quisesse comprar. E portanto Paris era também uma cidade que era muito estranha nesse aspecto. Mas aí há uma base histórica. Quando nós andamos aqui um bocadinho no tempo, vemos como Paris sempre foi muito revolucionário. Aliás, se recuarmos ao tempo de Luís XIV com as frondas, em que o rei teve que sair de Paris. Não é só Paris, é a França toda. Toda a França, mas Paris, particularmente Paris. Não é? Portanto, também existiram comunas, como tu falaste, e bem, em Lyon e em Marselha. Mas sobretudo Paris acaba por ser o epicentro de tudo. E o que é facto é que a Comuna de Paris resistiu sozinha contra um governo legítimo, e era onde estava concentrado. E não era só o governo legítimo, aquilo acabou também com bombardeamentos brutais sobre Paris, feitos inclusivamente com os célebres canhões, que eles primeiro tinham ido tentar buscar os canhões a Paris, como tu disseste bem. O povo de Paris, ou enfim, a Guarda Nacional impediu guardados que eles pela Guarda Nacional. Mas também é curioso que ela vai o Adolphe Thiers, que aqui já foi falado, que mandou ir lá buscar os canhões, e depois os generais que vão, um chama-se Thomas e o outro chama-se Laconte, e curiosamente são os dois republicanos, aliás como o Thiers, porque eles não eram sequer da ala, digamos, mais à direita, absolutista, ou o que é que fosse, eram republicanos moderados, e eles vão lá. Aliás, a complexidade política francesa é tal que até do lado monárquico, nesta altura, já existiam 3 candidatos, que eram os Bourbons, os bonapartistas e os orleanistas. E depois de onde é que veio os canhões para bombardear Paris? Do Sr. Bismarck. Dos prussianos. Exatamente. Claro, que eram os mais eficazes. E que eram os mais eficazes e que emprestam os célebres canhões, não é? Que eram uns canhões fantásticos, acho que era um Krupp. Os Krupp, sim. e emprestam os seus canhões aos seus inimigos para eles bombardearem. Porque Bismarck, e é interessante mas falarmos deixa-me só também... claro, isto curiosamente cria a convicção ainda maior do internacionalismo proletário contra uma espécie de internacional burguesa. Sim. Do classe contra classe. E mais, o internacionalismo proletário diz não há fronteiras. É por isso que o Bakunin diz acabaram as fronteiras. Acabou o Estado, acabaram as fronteiras, porque já estão os prussianos e os franceses de um lado contra Sim, mas isso era algo inaceitável para os jacobinos, por exemplo. Não, claro que era, mas quer dizer... Para quem o Estado é essencial. Mas repara que esta discussão chega até quando? Até à eliminação do Trotsky. Porque o Trotsky, depois da Revolução Russa, diz que é impossível haver socialismo num só país. Porque lá está, era a abolição das fronteiras do socialismo antigo. Portanto, isto é muito interessante ver isto com os olhos dois. E voltando aqui a Bismarck, e é algo que também podemos ver, e depois, mais especificamente, quando falarmos da unificação alemã, ou depois do que foi o sistema de Bismarck a partir daí. Bismarck era um institucionalista, portanto, e foi alguém bastante pragmático que, ao atingir a unificação alemã, que às tantas foi o seu objetivo, ele procurou o equilíbrio e não continuar a interferir
nem a criar e a procurar distender o ambiente no espaço europeu, até com uma política de alianças que estivesse em equilíbrio, que depois foi revertida por Guilherme II, e foi essencialmente isso que provocou o desequilíbrio dos anos antecedentes da Primeira Guerra. E Bismarck o que queria exatamente era um sistema mais ou menos equilibrado na pós-proclamação do Império Alemão. Ele sabia que a Alemanha unificada, portanto o Império Alemão, o Segundo Reich, era claramente a maior potência europeia, e rapidamente o foi, não é? Logo a partir de 1870 o foi, tanto economicamente como militarmente. Sim. Como até em termos de população e industrialmente, não é? A Alemanha estava na vanguarda da segunda revolução industrial, mas, por exemplo, ao contrário do que se pensa, e também já falámos aqui sobre isso, a Alemanha na altura não entrou na corrida aos territórios africanos como França e o Reino Unido vão entrar, exatamente para não criar mais tensões entre os países europeus. Claramente ele pensou, a Alemanha é um império continental e nós vamos renunciar, e vamos até ser árbitro. Antes da Conferência de Berlim de 1884, Bismarck patrocinou uma Conferência de Berlim menos conhecida, de 1874, para resolver o problema balcânico, que foi quando surgiram as independências das Bulgárias e das Roménias, das Moldávias e tudo Valáquia. Por isso é natural que ele tenha cedido ao apelo de alguém que representava um novo regime, que foi a Terceira República Francesa, que foi de pendor relativamente conservador e que integrou inclusive monárquicos. Aliás, os monárquicos foram os dos vencedores das eleições após o fim da Guerra Franco-Prussiana. E integraram-se à Terceira República. Integraram-se, e sendo que também é curioso ver de onde vem a Prússia, não é? Porque a Prússia vem de um pequeno principado praticamente insignificante. Um pequeno ducado. Era um pequeno ducado, nem eleitores eram da Alemanha. Não, eram os Brandeburgo é que era. Eram os Brandeburgo. Eles depois conseguem misturar-se com os Brandeburgo, com o ducado, juntam-se e com os cavaleiros teutónicos era o território, por ser o território deles. E conseguem, a partir dali, começar a ganhar peso, até à unificação alemã se fazer. As fases da unificação alemã também são muito interessantes. E através da Prússia, também havemos falado disso um dia, mas são através, de facto, da Prússia, não é? É a Prússia que consegue fazer essa unificação. Agora, voltando à Comuna. Só para acabar, a Prússia, o Bismarck percebe que dentro da Europa continental, para não falar já da Grã-Bretanha, dentro da Europa continental só há um país que faz frente, que lhe poderá fazer frente, que é a França. E, portanto, ele apanha a França num momento particularmente fraco, como já falámos aqui disso, e ataca a França. E a França capitula, não é? Da Alsácia e a Lorena, e ao mesmo tempo que aquele fervilhar interno de Paris e de outras cidades faz a Comuna, não é? E depois, a partir daqui, o que é que há? Há duas correntes completamente diferentes que canalizam a Comuna. Bem, há mais. Há desde logo os anarquistas e os marxistas que tiram conclusões diferentes. Mas depois há outras duas correntes muito interessantes. Uma de um homem esquecido, que é o Franz Mehring, que diz isto foi o final de um ciclo. Foi a última vez que houve uma revolução deste estilo. Claramente. Com as pessoas na rua e tal. E há o Marx e o Engels e não, isto é o princípio do novo ciclo. Ambos com razão. E ambos têm, exatamente, era aí que eu queria chegar. De certa forma, ambos têm razão. Porque adaptando, ou mutandis, como dizem em latim, mudando o que há a mudar, adaptando aquilo que há a adaptar, a revolução, ou melhor, a Comuna, depois com mais uma organização, a vanguarda do proletariado e isso tudo, transforma-se naquilo que há de ser, durante o século XX, o socialismo real, ou o comunismo, sim, se nós quisermos, ao mesmo tempo que nunca mais houve uma revolução assim. Nunca mais houve uma revolução como a Comuna, nunca mais houve uma revolução como a Revolução Francesa. E a Comuna acaba por provar exatamente isso. O último extrator da Revolução Francesa, digamos. Acaba por provar a incompatibilidade entre um modelo anarquista e um modelo socialista. Por um lado. Por outro, e indo aqui aos ses da história, que é só um mero exercício, há uma revolução em Paris que acaba por ser controlada com a ajuda do novo Império Alemão, podendo nós agora especular que
a revolução que aconteceu em São Petersburgo e em Moscou, mas sobretudo em São Petersburgo em 1917. Sim, o assalto ao Palácio de Inverno. Como teria evoluído caso não tivesse existido a guerra, e portanto evoluiu num contexto de Primeira Guerra Mundial, não é? Exatamente, em plena Guerra Mundial. Em plena Guerra Mundial. E com a cumplicidade dos alemães, já agora. Que deixaram com a publicidade dos alemães que levaram o Lenin no vagão fechado até lá. Até lá, mal sabiam que vinha iria da Suíça, acontecer. Vinha da Suíça. E mas mais, acaba por e deu-lhe dinheiro. Exato. Deu-lhe dinheiro, ele subsidiou o Lenin. O Lenin foi um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia, exatamente. Para a Rússia sair, porque a Rússia era contra a Alemanha. Os comunistas odeiam estas coisas, como odeiam que se fale do Tratado de Brest-Litovsk e odeiam que se fale do Pacto Germano-Soviético. Então não terá existido para eles. Sempre. Bem, o Tratado de Brest-Litovsk também, e que embora o Trotsky foi o Trotsky que o assinou, uma amnésia seletiva. E ele denunciou o próprio Trotsky. Mas quer dizer, como a passagem no vagão fechado de Genebra para São Petersburgo. Agora que a Comuna fez escola, e sobretudo não só no caso da Revolução Bolchevique, como em certo sentido naquilo que foi a ideia daqueles revolucionários que se entrincheiraram na Rotunda em outubro de 1910, não depois a evolução da Primeira República em termos políticos, depois foi claramente matriz jacobina, sobretudo até 1917. Mas teve alguma influência, no fundo foi uma barricada. Foi a barricada que nós tivemos. A primeira barricada foi esta do foi, e foi com um homem que não tinha nada a ver com os jacobinos, que é o que aguenta, que é o Machado dos Santos. Que é o Machado dos Santos. E depois na Guerra Civil Espanhola também a influência da Comuna nas barricadas. Embora aí a guerra o internacionalismo. Sim, o internacionalismo tem, mas aí já não é bem barricada. Aquilo já é... Aliás, porque é ao contrário. Pontos teve nas defesas. O governo legítimo também não se sabe bem se era legítimo, mas o governo na altura é que é atacado, não é? Mas no espírito, naquele espírito internacionalista, certo, nas barricadas e das defesa de Barcelona, aí há muito do ideal que se bebe ao que foi isso é verdade. Isso é inteiramente verdade, mas que por acaso também já tinha havido, por exemplo, na Guerra Civil Americana. Sim, também, e já tinha havido também na Revolução Americana. Quer dizer, isso é uma... talvez seja um pouco mais complexo, mas que é um momento que marca decisivamente um corte entre marxistas e anarquistas, que depois se irá materializar na Segunda Internacional, não é? Onde os anarquistas já não entram. Não, e na repressão brutal dos comunistas aos anarquistas. Foi a nível francês a última revolução jacobina, em que os jacobinos controlaram depois o poder. Essa foi. Isso é verdade. Isso é verdade. E a repressão aos anarquistas feita pelos comunistas também é brutal. É brutal na Rússia, é brutal em Espanha até, na Catalunha, sobre os trotskistas e sobre os anarquistas. Quer dizer, aí é brutal e a gente sabe, e todas as purgas do Lenin e de Stalin, e disso provam. Portanto, não há dúvida que a Comuna, nesse aspecto, também separou as águas. Mas demonstrou ao Lenin uma coisa interessante, é que era preciso conquistar o Estado e utilizar o Estado para manter o chamado socialismo. Eu digo chamado porque aquilo, quer dizer, era tudo menos o que o Marx tinha pensado, que depois na prática não era nada do que o Marx tinha pensado, sendo que o Marx já tinha defendido a ditadura do proletariado, porque é defendida logo no manifesto do Partido Comunista. Mas não era bem assim. Mas a Comuna acabou por ser um laboratório onde tiraram algumas conclusões que depois acabaram por ser aplicadas a partir de 1917. E o que é extraordinário é que ainda há pessoas que acreditam nisto. Pois, isso podemos deixar para outro programa, essa análise. Que acreditam que é possível mudar completamente a história assim com um golpe. E as estruturas, fazer tábua rasa das estruturas fazer tábua rasa das estruturas anteriores, quer dizer, se fechares as igrejas deixas de haver católicos. A Comuna acreditou nisso. Queimou as santas todas e fechou as igrejas. E regressou muito ao período jacobino, antirreligioso. Embora o Robespierre não fosse antirreligioso. Sim, ele era anticatólico e anti-religioso. Porque ele próprio faz uma religião, não é? O ser supremo.
Faz a festa do uma seu religião Supremo. laica. Uma religião laica, mas era uma religião. Ele percebeu que o e povo. antropocêntrica. O povo precisava. Não era bem antropocêntrica, era assim uma coisa mais estranha. Sim. Era assim uma coisa mais sol e coisas assim. Sim. Ele tinha assim umas coisas estranhas. Também foi logo assassinado 2 dias depois. Portanto, não foi, acabou por não. Não deu para explicar dá muito. Não deu para explicar muito o que é que era. Nós, até para a semana. Se não houver nenhuma revolução, Se claro. não houver nenhuma revolução, entretanto. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.